Jonas 4 diz assim, versículo 1: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela bênção de estarmos aqui, obrigado pela bênção de poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações. Já falou, ó Deus, através dos louvores, através de ministração de dança. Que o Senhor agora possa falar, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. Toca os nossos corações, nos faz entender mais sobre ti e sobre a tua graça, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos há 4 semanas estudando o livro de Jonas, né? Jonas, um profeta que, a partir desse livro, a gente começa a entender um pouco mais do coração desse homem, cheio de falhas, cheio de pecados, né? Cheio de suas inconstâncias. E eu acho que o que eu gosto de Jonas é isso. Jonas, você consegue ver a humanidade dele e você consegue ver os erros dele em meio a tudo isso. A gente estudou o primeiro capítulo e na nossa primeira mensagem a gente viu que Deus tem um chamado de Jonas para ele pregar em Nínive. Ele foge, pega um navio, esse navio começa a viver uma grande turbulência por causa de uma tempestade. Jonas cai, é arremessado no mar. Acaba-se o capítulo 1. No capítulo 2, ele é engolido por um grande peixe. A gente falou isso na segunda mensagem. E no ventre desse peixe, Jonas se arrepende e Deus dá ordem para que esse peixe cuspa Jonas. E Jonas aí sim sai para ir para cumprir a sua missão, que seria ir a Nínive. E aí começa o capítulo 3. Jonas chega à cidade de Nínive. Ele tinha que percorrer essa cidade que levaria dias para ele percorrer, falando de Deus, falando que em 40 dias Deus iria destruir essa cidade. Um evangelismo que ele teria que bater porta a porta, digamos assim, né? Ele pega um carro de som, sai gritando na cidade todinha e um dia termina o trabalho. Só que o que acontece? Ele não esperava, o povo se converteu. E ele não queria que o povo se convertesse, né? E hoje, até que enfim, eu vou lhe dizer por que Jonas fugiu. Hoje, vou lhe dizer isso. Ele fica chateado porque o povo começa a se arrepender e começa a se converter, mas ele faz, não, mas eu acho que Deus ainda vai destruir esse povo. E aí o que acontece? Acontece que nesse capítulo 4, ele sobe em um lugar, provavelmente um lugar alto, que ele pudesse ver toda a cidade de Nínive,
e fica lá de camarote esperando vir a bola de fogo para destruir Nínive. Qual é o grande problema? A bola de fogo não chega. E como a bola de fogo não chega, ele percebe que Deus desistiu de destruir a cidade de Nínive. E aí ele discute com Deus, ele briga com Deus, ele fica claramente chateado, ele pede 3 vezes para morrer, e Deus é muito paciente que não matou, tu viu? Para mim é melhor morrer. Então morra. Deus é muito paciente com a gente. Só que aí Deus, e o texto, gente, o livro, né, que a gente lê, vendo a baleinha, gosta tanto do livro de Jonas, a baleia e tal, o livro de Jonas termina de uma forma extremamente enigmática, termina simplesmente com uma pergunta: não deveria eu fazer o que eu fiz, Jonas? Pronto, assim acaba a nossa narrativa. Mas o fato é que o capítulo 4 é um capítulo que se questiona, se fala sobre a graça de Deus. O que Jonas está aqui, ele está furioso e ele está descontente com a graça de Deus. A gente sabe o que é graça. A Bíblia fala como graça. Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que se faz por você, mas que você não merece. Você não fez nada para receber isso. Isso é muito complicado, porque a Bíblia diz que essa graça, esse amor de Deus, ele nos constrange. A graça é constrangedora. Quem nunca ficou constrangido com ganhar presente? Né? Uma vez eu fui para Amigo Secreto e disseram, é R$5. Beleza, R$10, não lembro. Aí eu levei o quê? Um pendrive. Pendrive é a nova meia de Amigo Secreto, né? No meu tempo era meia. Você dava uma meia, era a coisa mais peba que você podia dar. Hoje é pendrive. Quem riu, deu, no Natal desse ano, né? Então, peguei, comprei um pendrive, tal. Meu amigo secreto é fulano de tal, não sei o que, tal. Tirou o quê? Pendrive. Rapaz, quando abriram meu pendrive, fizeram uma cara forçada de sorriso, eu achei que tinha abafado, porque tinha 8 GB, mas beleza. Coincidentemente, a pessoa a quem eu dei o pendrive também me tirou. Quando eu peguei o presente, gente, eu entendi a cara dela, entendeu? Entendi a cara dela. E aí eu disse, me dê o pendrive de volta. Por quê? Não, vou comprar um de 16 GB agora. Porque eu não mereço isso, eu não fiz nada para você. Eu tenho um problema com presente. Você assiste The Big Bang Theory? Não? Então não vou contar, não. Então, não, porque Sheldon, ele tem esse negócio, né? Ele procura o preço do presente que ele ganhou para ele poder dar um do mesmo preço para você. E eu tenho esse mesmo toque, entendeu? Que eu fico agoniado de estar lhe devendo alguma coisa, entendeu? Lógico, é erro meu. Mas a questão é que isso é graça. Graça é quando você recebe algo que você não fez nada por merecer. E isso, gente, é constrangedor. Isso é constrangedor. E a graça de Deus, o amor de Deus sobre nós, ele só pode ser resumido com a palavra graça, porque é um amor gratuito, porque eu e você não fizemos nada para merecer, mas Deus vem e derrama amor sobre nós, mesmo sabendo o quanto nós somos pecadores. Gente, isso é graça. Deus me deu um presente que eu não tenho como retribuir. Olha que coisa complicada. Deus me deu um presente que eu não tenho como dar nada a Ele em troca disso. Se eu der a minha vida completa a Deus, isso ainda não é nada, porque Ele deu a vida dEle pela minha. Então, eu nunca vou conseguir pagar o presente de Deus, então eu sempre serei devedor da graça. Isso é graça. A questão, gente, é que Jonas se irrita porque essa graça alcançou os ninivitas. Gente, os maiores atos de tortura foram inventados pelos ninivitas, pelos assírios. Então, isso é hipótese, mas provavelmente o pai de Jonas, ou o avô de Jonas, ou algum descendente de Jonas sofreu nas mãos dos assírios. Foi torturado, sabe? Foi assassinado pelos assírios. Então, Jonas nutria ódio pelos assírios, pelos ninivitas, né, que depois virou a capital da Assíria. Então, Jonas tem essa raiva. O que acontece é o seguinte, 2 coisas torturaram Jonas nesse processo todo. A primeira é o fato de que os assírios, ou os ninivitas, lutavam com os israelitas.
E os israelitas eram o povo de Deus, era o povo de Deus. E Jonas percebe Deus agindo com graça em outro povo, nos ninivitas. Então, isso gerou um sentimento muito ruim nos judeus, que é o sentimento do nacionalismo. O nacionalismo é um ato muito complexo, é um ato que a gente precisa ter muito cuidado. Nós somos brasileiros, nós amamos o Brasil, mas eu não posso amar o Brasil mais do que o reino de Deus, entende? Israel era a graça, Deus é para Israel, mas Deus não pode ser Deus dos assírios, porque Deus é o Deus do meu povo. Logicamente, a gente não segue a linha do testemunho de Jeová, que os testemunhos de Jeová nem o hino canta, né? Porque, enfim, por esse princípio. Logicamente, eu amo o Brasil, amo minha pátria, mas eu tenho que amar os brasileiros com o mesmo amor que eu amo, sei lá, os americanos. O Deus do Brasil tem que ser o Deus dos Estados Unidos, tem que ser o Deus da China, tem que ser o Deus, sei lá, de qualquer país, até dos campinenses, que a gente tem que amar do mesmo jeito. Entendeu? Então, o amor de Deus é para todos, sem nacionalismos, sem, sabe, Deus é o Deus de João Pessoa, viu? Não para você e tal. Então, esse era o primeiro problema. Segundo problema, Jonas era conhecido como um grande profeta. Jonas roda a cidade todinha de Nínive dizendo, em 40 dias Deus vai destruir a cidade, em 40 dias Deus vai destruir a cidade. 40 dias passam e o que é que acontece? Nada. Deus não destrói a cidade. Aí Jonas faz o que com Deus? Se irrita. E aí, e agora, Deus? O povo não vai confiar mais em mim. Eu disse que ia destruir, não destruiu agora. Então, o sentimento de Jonas, gente, era um sentimento muito mesquinho. Era um sentimento de que Deus é o Deus do meu povo. Era um sentimento de, agora é Deus mesmo, eu profetizei e o negócio não vai acontecer. Agora Deus, vai lá, Deus, desce a bola de fogo, mata o povo. Isso era o que tinha no coração de Jonas. E o grande problema, gente, do coração de Jonas é que você vai dizer, Tiago, mas depois que Jonas foi cuspido pela baleia, pelo peixe, eu pensei que o bichinho tinha ficado melhor. O bichinho foi lá, evangelizou os ninivitas e tudo, rapaz. O evangelista estava no Louco Amor e tudo. Se inscreveu, foi para o Louco Amor, rapaz. Pensei que ele era agora uma nova pessoa. Gente. Jonas mudou de caminho, Jonas mudou de comportamento, mas Jonas não mudou de coração. E esse é o grande problema quando Paulo fala sobre o que é o verdadeiro amor, e ele diz lá, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso vai ser como um sino que retine. Blim, blom, blim, blom, blom, nada, não serve nada. Vai ter significado algum. Ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada valeria. Gente, o evangelismo de Jonas não valeu de nada no sentido do seu coração. O seu coração estava completamente afastado de Deus ainda. Sabe aquela coisa de eu vou cumprir aqui uma responsabilidade? Deus, me engolir aqui 3 dias, o peixe me engoliu 3 dias para eu ir lá pregar, eu vou pregar. Mas eu vou pregar torcendo para o povo não se converter. Foi isso, gente. Foi isso. Foi isso. Esse é o grande problema. O grande problema é porque, lógico, Deus é tão gracioso, gente, Deus é tão maravilhoso, que Deus usou na Bíblia jumenta. Deus usou uma jumenta na Bíblia, Deus usou Jonas na Bíblia. E Deus pode até me usar, imagina que doideira. Pode até lhe usar. Mesmo você com o coração longe, sabe? Mesmo você, Deus, Ele pode, sabe? Porque se você não pregar, até as pedras clamarão. Ou seja, Deus pode nos usar. A questão, gente, não é se Deus vai me usar. A questão é com que coração eu vou estar para Deus me usar. Isso é o que a gente precisa prestar atenção. A gente está fazendo um evento agora do Louco Amor e bênção, vá lá evangelizar. Você precisa ir. Você precisa ir. Agora, meu irmão, olhe o seu coração. Porque beleza, você pode até ir com o coração totalmente errado e Deus lhe usar lá, beleza. Aí você benção, porque como eu lhe disse, Deus usa até uma jumenta. A questão é que a gente não pode pedir a Deus para ser usado somente dessa forma. A gente precisa pedir a Deus, Deus, eu quero ir, mas eu quero ir com o meu coração também. Assim, não apenas no Louco Amor, mas na vida, gente. Eu quero tocar aqui, eu quero, sei lá, aparecer no Iaí Rede Nuvem,
eu quero dançar, eu quero fazer essas coisas, Jesus, mas eu quero fazer com o coração, com o meu coração amando as pessoas. Eu não quero fazer com outros pensamentos, eu não quero fazer com outras intenções. E isso, gente, isso é importante. Isso é importante. Tem um texto nas Escrituras que, olha, eu me arrepio todinho, eu me arrupio. Lá em Paz a gente se arrupia, né? Não se arrepia. Eu me arrupio todinho. É aquele texto da Bíblia que o povo chega para Jesus e diz: Jesus, eu curei em teu nome, eu fiz milagres, eu profetizei. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Eu falo: meu Deus, esse povo Jesus não conhece, eu que nunca curei ninguém, nunca profetizei. E esse povo que fez esse negócio todo, agora fez esse negócio todo, feito Jonas evangelizando em Jonas 3. Fez com a boca, mas não fez com o coração. A questão é que a gente precisa ponderar os nossos atos. Nós gostamos muito de fazer coisas para Deus. A gente não gosta muito é de ser algo para Deus. Eu gosto de ser o líder, eu gosto de aparecer, eu gosto de dizer que estou lá, gosto de dizer para as menininhas que eu estou indo, gosto de aparecer lá para as meninas, aqui como eu sou santo, sou homem de Deus, rapaz. Estou no ministério e tudo, estou na banda e tudo. Sabe, gente, mas sem coração nada adianta. O fato é que Jonas fica descontente com isso e se enfurece. Versículo 1. No versículo 2, o cara ora para Deus. Olha que cara louco. Ele orou a Deus. Ele disse assim para Deus: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava aqui em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Olha como Deus é bom. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, foi para a arquibancada ver o povo morrer. Entendeu? Essa história de Jonas é muito interessante, é muito complexa. Eu fiquei pensando e me colocando na situação de Jonas. Vamos pensar nós, assim, nós. Deus chega para você hoje, aí diz assim: fulano. Deus faz: e aí, rede nuvem? Meu filho, minha filha, pegue um avião para Brasília. Evangelize no Congresso Nacional. Se os políticos de Brasília não se converterem em uma semana, matarei todos. Jonas, porque leu lá em Êxodo que Moisés já tinha dito isso. Moisés já tinha dito que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus cheio de compaixão. Jonas sabia que Deus ia ter pena do povo. Aí Jonas foge. Só que o que aconteceu? Jonas foi crau pela baleia. Jonas fez: Deus me salve, Deus salvou. Aí ele disse: sabe um negócio? Eu vou para Brasília. Não, vamos contextualizar? Não quero ir para Brasília. Não, Senhor, me tira de Brasília, vai que o Senhor converta aquele povo. Aí tu pega um avião para um lugar longe, diga aí, Mangabeira. Vai para o Valentina, vai para Patos, vai para Cajazeiras. Cajazeiras é longe, só bichinho. Não, você vai. Aí quando o avião começa a tremer, aí você se arrepende e fala: não, Senhor, eu vou para Brasília. Puf, o avião foi para Brasília. Eu vou pregar de todo jeito, e ninguém vai se converter, e Deus vai destruir Brasília. Beleza. Você chega lá, evangeliza da forma mais sem graça, entre aspas, que existe, que é aquele papelzinho que o povo lhe dá. Gente, aquilo alguém já se converteu com aquele papel? Eu nunca vi ninguém pegar o papel e dizer: meu Deus, nunca vi. Mas beleza, existe o papel. Aí você faz: eu vou evangelizar com aquilo que se chama, que você não sabe, literatura. O nome daquilo é literatura. Eu lembro quando eu paguei evangelismo no seminário. Assim, o método mais espetacular foi literatura. Eu fui: massa. Você compra uma literatura
bem bonita, assim, bem... Aí você vai e começa a entregar em Brasília, assim. O que é isso? Nada. Começa a entregar, assim, em Brasília. Isso é para quem? Ô, mulher, não. Beleza. E um dia tu rodou ali, os 3 poderes e tal. No outro dia, aparece na TV Michel Temer chorando, abraçado com Lula e Dilma, eles tudo prostrado, com a Bíblia debaixo do braço, dando entrevista coletiva dizendo que o Brasil agora é do Senhor. Pede desculpa a Bolsonaro, chama Bolsonaro, se abraçam e fazem a ceia do Senhor no Congresso Nacional. Vai começar a sessão do STF. Os ministros dão as mãos e fazem uma oração antes de começar e fazem um apelo à vida. Essa foi a mais engraçada. Aí você faz, não, mas vai que só foi alguns. Deus ainda vai destruir o povo de Brasília. Aí você sobe, vai para um lugar assim bem alto que você consiga ver aqueles negócios todinho de Brasília e fica lá só esperando a bola de fogo. Aí a bola de fogo não vem. Aí o que é que você faz? Você fica chateado. Por quê? Porque tudo que você queria era ver todos os políticos morrendo. Qual é a grande questão e o grande problema disso, gente? É que muitas vezes a gente não olha para o pecado, a gente não odeia o pecado, a gente odeia o pecador. Deus nos chama para lutar contra pecados. Deus nos chama para termos uma ira santa contra pecados. Deus não nos chama para ter ira contra pecadores. Na verdade, a grande dificuldade é que Deus nos chama para detestar o pecado, mas Deus nos chama para amar os pecadores. E o grande problema é que a gente odeia os pecadores, assim como odeia o pecado, ou somos hipócritas em relação a isso, que é um outro grande problema. A grande questão é que eu não odeio o pecado do presidente do Brasil. Eu não gosto é de Dilma. Eu não gosto é fora Temer, entendeu? Então eu quero que Temer pode até se converter, mas morra. Entendeu? Acho que Jonas, não, entenda, Jonas sobe numa montanha, sabe que o povo se converteu, mas fica só esperando a bola de fogo chegar. O que é que está na cabeça de Jonas, gente? Tá, se converteu, mas morra. Morra, vá para o céu, mas morra. Era isso, gente. Só que o que a gente precisa aprender, e que Jonas não entendeu, é que eu preciso odiar o pecado, eu não posso odiar o pecador. Isso é um grande problema. Na minha vida curta de pastor, eu já aconselhei pedófilos. Aconselhei uma vez um diácono de uma igreja, que era pedófilo, que tinha abusado de uma criança de 12 anos. E ele me contou isso, gente, extremamente arrependido, um cara de Deus, um cara que tinha se arrependido. Mas o que eu desejava para aquele cara é que ele morresse salvo, mas morresse. Porque meu problema não era mais com a pedofilia, meu problema era com o pedófilo. O meu mestrado em Direito foi sobre assassinato de mulheres. E no auge da minha pesquisa, eu fui aconselhar um cara que tinha cometido um assassinato de uma mulher, um dos casos que eu estudei e que eu sabia tudo que tinha acontecido no caso. E o cara estava ali agora na minha frente, arrependido diante do Senhor, convertido, mas no meu coração, eu não estava ali mais olhando para o pecado dele, eu estava olhando para o pecador que ele era. E às vezes na nossa vida é assim, sabe? Aqui eu vou falar de coisas mais leves, sabe? Mas as coisas mais leves é, rapaz, eu não gosto dessa menina não, que está aí na igreja não. Por quê? Essa bicha é uma bicha safada, já deu em cima dos cabos tudinho. Não, mas bote ela na sua conexão, cuide dessa menina, rapaz, se preocupe com a vida dela. Homem, isso não quer nada não, homem, eu vou lá cuidar dessa menina. Rapaz, pega aqui esse cara, cuide desse cara. Homem, esse cabo já rodou o Facebook das meninas da igreja tudinho. Mas vá, homem, cuide dele, discipule. Homem, pelo amor de Deus, esse cara não quer nada com Deus, não. Sabe? É o momento em que
a figura do pecador é o que mais importa para a gente, não o pecado que ele comete. Só que quando Deus nos chama, gente, para amar as pessoas, Ele nos chama para amar as pessoas independentemente do pecado delas. Porque nossa função é odiar o pecado e amar o pecador. Assim como Deus fez com a gente. Assim como Deus fez conosco. Se Deus tivesse olhado para o nosso pecado e não tivesse olhado para a gente, pessoal, o problema é que Deus nos ama assim como nós somos, mas nós amamos os outros de forma condicional. Se ela fizer assim, se ele for assim, tal. Deus nos chama para ter zelo pela sua palavra, para odiar o pecado, mas Deus nos chama para amar os pecadores. Esse foi o grande problema de Jonas. Ele odiava os ninivitas e ele queria a morte dos ninivitas. E aqui no capítulo 4 o negócio fica pior. Os ninivitas podem até aceitar Jesus, podem até se converter, mas ele queria que eles morressem. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. É interessante, né? Porque Jonas está lá, esperando Deus descer fogo sobre a cidade de Nínive, e aí Deus, de forma miraculosa, faz nascer uma grande planta, né? Existem muitas hipóteses de que planta seria essa, mas enfim, o texto é bem genérico no hebraico, o texto aí é planta mesmo. Então faz nascer uma grande planta sobre Jonas que dá uma sombrinha. Ele já tinha feito um abrigo, você percebeu, e esse abrigo é muito comum naquela localidade. Já tinha feito um abrigo, provavelmente esse abrigo de plantas já tinha secado, e agora Deus faz nascer uma nova planta para ele, e a Bíblia diz que ele agora ficou o quê? Alegre. Alegre. Vamos tentar fazer uns paralelos aqui. Vê no versículo 6 comigo, lá no finalzinho, diz que quando essa planta veio e fez sombra, livrou do calor, diz que isso deu uma grande alegria. Deu uma grande alegria a Jonas. Só que se a gente for fazer um histórico assim, você vai ver, no versículo 1, a Bíblia diz que Jonas estava descontente e enfurecido, né? No versículo 3, ele pede para morrer. No versículo 4, Deus o questiona a razão dessa fúria que está no coração dele. Aí no versículo 6, porque ele ganhou uma plantinha na cabeça, agora eu estou grandemente alegre. Olha que cara volúvel. No versículo 8, pede para morrer de novo e ainda diz para Deus: para mim seria melhor que morresse. No versículo 9, ele continua furioso e ainda pede para morrer de novo. O que a gente vê em Jonas é a inconstância de uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste, uma hora eu estou pedindo para morrer e furioso, mas aí ganhei uma plantinha na cabeça, eu estou feliz. Na verdade, o que a gente vai perceber aqui na vida de Jonas é que Jonas é o seguinte: olha a hipocrisia de Jonas. Jonas cai no mar, é jogado no mar, é alcançado por uma baleia. Essa baleia é sinal de vida para Jonas e não de morte. A gente falou sobre isso. A baleia é a ressurreição, a baleia é o cuidado de Deus, a baleia é Deus se preocupando com Jonas, a baleia é Deus libertando Jonas. Jonas na baleia fica tão alegre com a graça de Deus e diz: Deus, tu és um Deus gracioso. Oh, aleluia, labachúria. Tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus grande, eu verei o templo do Senhor, Deus é o Deus de toda salvação. Aí o peixinho faz, cospe Jonas. Aí Jonas, que tinha ficado muito feliz quando a baleia veio salvar a vida dele, quando Deus mandou uma baleia para salvar a vida dele, agora
que o mesmo Deus que mandou a baleia para salvar a vida de Jonas poupa a vida dos ninivitas, ele fica com raiva. Porque a graça de Deus, ela é uma graça para mim, mas ela não pode ser uma graça para os outros. Deus pode fazer isso para mim, mas Deus não pode fazer isso para os outros. E aí tem mais. Deus faz nascer uma árvore para cuidar de Jonas, mas Deus pega e depois tira a árvore. Aí ele pede para morrer de novo. Eu quero morrer, toma uma árvore. Ah, como eu estou feliz, tira a árvore. Eu quero morrer de novo. Assim, gente, é a inconstância de alguém que acha que Deus é uma pessoa rica que vai me dar o que eu quiser, e outra, tem que dar para mim, não pode tirar de mim e também não pode dar para os outros. Pelo amor de Deus. Jonas aqui, ele não passa de uma criança iludida, chateada por nada, e essa é a pergunta que Deus faz para ele: qual a razão da sua raiva? Qual a razão da sua raiva? Qual a razão de fulano ter passado no concurso porque eu quis que passasse e você não passou? Qual a razão você está chateado por isso? Qual a razão de você estar olhando para a vida dos outros, olhando para o que eu fiz com a vida dos outros, olhando para o que eu dei para os outros, mas chateado porque não dei para você? Qual a razão? Inveja, Senhor. Não diz. Não diz. Porque eu sou uma criança, Senhor. Não diz. Não, eu quero morrer. Aí Deus é bom, porque Deus é bom. Ah, como Deus é bom. Oh, Jesus misericordioso. Deus longânimo. Só pode, gente, só pode. Porque o grande problema aqui de Jonas é: eu quero essa graça de Deus para mim, eu quero baleinha me salvando, eu quero arvorezinha me cuidando de mim, mas eu não quero cuidando dos outros, não. Porque os outros não são bons como eu. Esse é o problema, esse é o problema. Porque eu sou mais santo que eles, porque eu mereço, eles não, porque eu sou bom, eles são ruins. O problema, gente, é que diante de Deus todos nós somos ruins. Todos nós somos pecadores diante de Deus, eu, você, quem for. A gente não pode pedir nada a Deus, a gente não tem direito de nada diante de Deus. Nós não podemos exigir nada de Deus, olhe para mim, entenda isso. Nós não temos direito algum diante de Deus. Se Deus quer me dar, dê. Se Deus quer tirar, tire. Se Deus quer dar para o outro, dê. Se quer tirar do outro, tire. Eu não tenho direitos sobre Deus. Eu não posso exigir nada de Deus, eu não posso medir o amor de Deus, eu não posso limitar o amor de Deus, eu não posso dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Deus é infinitamente maior do que eu, Deus é muito maior do que Jonas, gente. Nós não entenderemos Deus em todas as suas atitudes. Olha que coisa louca, Deus dá uma árvore para Jonas, no outro dia tira. O que é que Deus queria dizer para Jonas? O que é que Deus quer dizer para a gente? O que é que Deus quer dizer para você? Pega aquele teu amigo mais safado do curso, ele passa em primeiro lugar no concurso e tu não passa. O que é que Deus quer dizer para você? Quer dizer que eu sou mais santo e não passei. Não é isso. A gente não sabe o plano de Deus para a sua vida, a gente não sabe o plano de Deus para a vida do seu amigo. Mas se seu amigo passou e você não passou, se alegre com ele. Use isso como uma forma de falar de Deus para ele, de abençoar a vida dele. Nós somos mesquinhos demais, gente. Evangelizar é muito fácil. Você quer evangelizar? Quer evangelizar? Vou lhe ensinar os 5 passos. A ponte. Você já viu a ponte? Você vai chegar assim, a ponte é difícil. Vamos para uma mais fácil? Não, mais fácil. Tá. Você vai chegar assim, uma vez eu cheguei, eu estava evangelizando, aí eu estava lá em Mangabeira. E eu estava assim na principal de Mangabeira. Aí eu disse assim: essa rua vai para onde? Ela disse: para Valentina. Aí eu disse assim para ela: se ligue, use essa. Aí a mulher disse assim: vai para Valentina. Eu disse: e o caminho do seu coração está indo para onde? Ela disse: o quê, menino? Eu fiz: imagine que isso aqui é Jesus. Aí ela: e Jesus vai me levar para Valentina. Eu fiz: esqueça a Valentina. Jesus é o caminho que te leva para o céu. Oh, que coisa linda, gente. Que coisa que... Deus pode pegar isso aqui que eu falei, coisa mais simples, e Deus pode ganhar o coração daquela pessoa. Porque Deus é assim, Deus faz do jeito que Ele quer.
Entendeu? Ganha do jeito que ele quiser. Se não me usar, usa a Bíblia, gente. A Bíblia, Deus usou até pessoas não cristãs, pagãos, reis pagãos, Deus usou. Deus usou. Deus usou Nabucodonosor para trazer juízo sobre Israel. Deus usou. Dario usou. A questão não é essa, a questão é onde está o nosso coração, gente. A questão é muito mais profunda. Deus não queria somente que Jonas fosse lá e evangelizasse. Deus queria cuidar do coração de Jonas, assim como Deus quer cuidar do nosso coração. Deus quer cuidar das nossas mesquinhez. Da nossa mesquinhez. Deus quer cuidar, sabe, das coisas mais profundas do nosso coração. E muitas vezes a gente está preocupado eu vou aonde Deus me mandar. Você tem que se preocupar com onde está o teu coração. Onde é que está teu coração? Onde é que está? Onde é que está teu coração? Essa é a grande questão, gente. Essa é a grande questão. Nas pequenas coisas da vida, onde é que está teu coração? Para encerrar, versículo 10, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Ou seja, pessoas que não têm nenhuma sabedoria espiritual. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A primeira crise de graça de Jonas a graça é para mim, não é para você. E a segunda grande falácia da graça de Jonas eu tenho pena da árvore. Porque Deus deu uma árvore, no outro dia veio um lagarto, destruiu a árvore, Jonas ficou chateado por causa de uma árvore. Por causa de uma árvore. Pediu para morrer por causa de uma árvore. Aí Deus diz assim, você está com pena da árvore? Está se preocupando mais com árvore do que com gente? Tem 120 mil pessoas em Nínive. E se tu não é muito de gostar de pessoas, como esses ambientalistas, né? Não derruba a árvore, mas pode matar gente, pode abortar, não tem problema não. O problema é a árvore, né? Os direitos humanos de hoje, né? Não, se tu não está preocupado com as 120 mil pessoas que tem em Nínive, lá tem cabrito também. Os cabritos tu gosta? Você notou que ele disse assim? Tem 120 mil pessoas, mais rebanhos. Porque assim, eu já notei que tu não gosta muito de gente. Tu gosta de árvore. Mas assim, lá tem árvore também, mas lá também tem rebanho. Rebanho tu gosta? Porque o rebanho ia morrer também. Ah, não, então não destrua os rebanhos. Não mate ninguém, porque vai matar as árvores e os rebanhos. A segunda grande falácia da graça de Jonas é porque Jonas se preocupou com a árvore, que ele nem podou essa árvore, nem regou essa árvore, ele não fez nada para essa árvore. E ele se preocupou com a árvore, mas não se preocupou com a morte de 120 mil pessoas na cidade de Nínive. Na verdade, Deus tocou num ponto aqui muito forte, né, em Jonas. Qual foi o grande problema de Nínive, gente? Para encerrar a série, lhe explicar o que aconteceu, que era tudo isso no coração de Jonas. Na verdade, era o seguinte, Jonas era contemporâneo de Oséias e de Amós. Oséias e Amós já tinham profetizado que quem ia destruir Israel era os assírios. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada nisso para você acreditar em mim? Abra aí em Oséias capítulo 9, versículo 3, diz assim: eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerá comida impura. Na Síria. Oséias capítulo 11, versículo 5. Oséias capítulo 11, versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito, e a Assíria não os dominará, porque eles se recusaram a arrepender-se. Então, o que Oséias, tem um texto de Amós também, mas a gente não vai abrir, o que Oséias e Amós já estavam dizendo, e Jonas já sabia, era que Israel seria dominado e destruído pelos assírios. Só que
Se você, e a gente leu lá em 2 Reis, capítulo 14, salvo engano, a história de Jonas ficou conhecida lá em 2 Reis como profeta que profetizou que Israel ia alargar as suas tendas. Então, Jonas havia profetizado que Israel ia alargar as suas tendas, e alargou. Só que agora, o mesmo Jonas que tinha profetizado que Israel ia alargar as suas tendas, o próprio Jonas sabia que Osés e Amós já tinham profetizado que os assírios iam destruir Israel. O próprio Jonas evangelizou os assírios, que fez com que eles não fossem mais destruídos e que agora fez com que, indiretamente, os assírios que permaneceram vivos, depois destruíram Israel. Jonas se viu ali como a pessoa usada por Deus para poupar os ninivitas que depois iriam destruir o seu próprio povo. E quem sabe se ele mesmo não foi assassinado pelos próprios assírios e ninivitas. O que Jonas, na verdade, não estava entendendo era nada disso. Jonas ele não conseguia entender como é que Deus ia destruir o seu próprio povo, Israel, e ia poupar os ninivitas. A grande questão aqui é que, no momento em que Jonas se pega querendo poupar a árvore, ao invés de 5.000 ninivitas, Jonas não estava nem aí para os ninivitas, porque ele só se preocupava com uma pessoa ali, gente. Ele se preocupava com o seu povo e se preocupava consigo mesmo. Esse é o grande problema. Ninguém pode evangelizar, olhe para mim, se não tiver com o seu coração em Deus, ou pelo menos não deveria. Se eu evangelizar sem ter meu coração em Deus, Tiago, vai dar efeito? Vai, porque Deus é bom mesmo, usa qualquer um, se quiser, usa até não crente, porque não vai te usar. A gente precisa ver onde é que está o nosso coração. Segunda coisa, a gente precisa entender que Deus não é meu Deus, não. É o Deus de todo mundo, é o Deus que deseja que todos sejam salvos, é o Deus que precisa me usar para alcançar os outros. Porque quem dera a gente tivesse o mesmo pensamento de Jesus, de dar a minha vida pelos outros e não querer Deus só para mim. E o último conflito de Jonas é porque Jonas se preocupou com coisas ao invés de pessoas. Jonas se preocupou com a árvore ao invés de pessoas. E muitas vezes assim é a nossa vida, gente. Eu abro mão do meu ministério, eu abro mão do meu chamado para poder me dedicar mais à minha vida, para poder me dedicar mais às minhas coisas. E entenda, sua profissão, sua universidade, tudo é corandel. A gente já estudou isso na série passada. Nunca esqueça disso, tá? Mas isso nunca pode apagar os seus chamados de Deus. Para ser um evangelista, para ser um discipulador, para ser um mestre, para ser um pastor, para ser uma pessoa que está numa banda, que exerce seus dons artísticos, que faz essas coisas, gente, para abençoar os outros. Nunca as coisas podem ser mais importantes do que as pessoas para você. Porque quando um salário maior, uma profissão mais pomposa, quando um concurso mais que pague melhor, quando isso se tornar mais importante do que seu ministério, esqueça seu ministério. A banda pode subir já? Eu preparei essa pregação tem alguns dias, né? E eu fiz, Deus, mas eu sempre gosto de encerrar com história. Olha só, não tenho uma história para encerrar essa pregação. E eu fiz, mas Deus, 3 pregações, eu não tenho nenhuma história. Aí beleza, né? Técnicas de homilética, de oratória, você sempre encerra ilustrando. Mas beleza, eu falei, Deus, então eu vou dizer, beleza, galera, Deus abençoe, sejam Jonas, sejam um cristão por inteiro. Acordei hoje, Daiane estava meio doente, estava aquele período da mulher, né, cólicas e tudo mais, e isso é muito chato, né? E aí ela foi se medicando e tal, e agora à tarde eu comecei a notar a Bela doente, e ela acabou que agora, antes de sair de casa, ela já estava com 38,5, e aí eu mediquei e tal, e comecei a me preocupar que a hora do culto estava chegando. Ela melhorou um pouco. Antes de sair de casa, eu fiquei preocupado, deixar minha esposa e minha filha em casa. As duas doentes.
né? E fiquei preocupado, pensei em não pregar, pensei em chamar alguém para pregar e tal. E aí, quando eu saí de casa, Bela ainda quebra meu coração, porque eu fiz, Bela, já estou indo, me dê um beijo. Ela vem linda, gente, aí me dá, vai. Isso mata um pai. E saber que eu ia deixar ela ali. Saí de casa, ela estava sentada num carrinho, botando a boneca para andar de carro com ela. E aí eu saí, ela ficou só olhando para mim, achando estranho, né? Passei o dia com ela. Quando eu fecho a porta, que tranco, ela começa a fazer, papai, papai. Não, peraí, você bota um negócio desse? Aí o povo vai chorar, eu já estou com vontade de chorar. Todã! Precisa disso não. Rapaz, quando eu saí de casa, ela ficou, papai, papai, pão. Coração apertou, gente. Eu fui, vou nem a pau. Todo sábado eu estou ali pregando. O povo nem me aguenta mais. Vou não. E eu vim mais cedo, que eu tive uma reunião. Rapaz, vou passar essa pregação em áudio. Joe vai correr aqui e vai pregar. Joe está aí? Está aí? Ali. Joe que foi a baleia no sentido da semana passada, né? No bom sentido, né? Eu vou mandar essa pregação em áudio para Joe. Joe vai vir aqui pregar. Aí eu orei a Deus, sabe? Porque realmente eu fiquei quebrado. Eu vim quebrado, gente. Aí eu disse, Deus, eu vou lá cuidar das tuas coisas, mas fica aqui em casa e cuide das minhas. E eu acho que chamado é isso. Chamado ministerial, servir a Deus é sempre assim. Servir a Deus é isso aqui. São vidas e vidas e vidas que, logicamente, eu preciso ser primeiro o pastor da minha casa para poder ser pastor aqui, mas existe um valor muito grande nas vidas que estão aqui também. O que eu quero dizer é que muitas vezes você vai ter que entregar a sua vida a Deus para não poder fugir de Deus e aceitar o que Deus tem para você. E assim seremos cristãos por inteiro. Que Deus nos abençoe.